não usa óculos não, gente. Olha o tamanho da letra do discurso dele. E ainda tem o óculos, né? Obrigado, e agora com cerimônia. Convidando o excelentíssimo vereador Tio Paulinho, proponente dessa sessão solene, para fazer uso da palavra. Boa noite. Minha estreia aqui na tribuna. Um pouco nervoso, essa primeira vez é assim mesmo. Queria agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nesse momento. Queria agradecer a minha esposa, aí me dando apoio sempre nas minhas ações. Queria agradecer em especial todos os meus assessores que ficam aí se matando por mim aí, ajeitando, organizando as coisas. Queria, assim, uma salva de palmas para os meus assessores, por favor. A minha equipe, olha, eu não invejo a equipe de ninguém não, minha equipe é fera, é massa. Queria agradecer à mesa, presidente, que nos deu a honra de presidir essa sessão. Todos aqui presentes, quero cumprimentar o meu secretário e presidente do Partido Verde, doutor Bezerra, cumprimentando ele, eu estendo aí a toda a mesa. Quero dar um cumprimento especial ao meu amigo, especial aí, o Alexandre Passos, meu camarada. E vamos lá, gente. Deixa eu ler meu discurso aqui, porque queria agradecer meus amigos aqui, os vereadores presentes. Obrigado. Quase a Câmara toda, né? Quem faltou vai estar de castigo amanhã. Não vai comer pizza. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Assembleia Geral da ONU em 72. Desde então, no dia 5 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, que chama a nossa atenção para as ações políticas para aumentar e conscientização da preservação ambiental. Nesta semana é marcada a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Infelizmente, não temos muito a comemorar. Pelo contrário, devemos refletir profundamente sobre os nossos atos adotados no nosso país, as consequências que nós temos causado, os desmandos com a natureza. O Brasil caminha na contramão das questões ambientais. O poder público tem que assumir a responsabilidade de criar economias mais verdes, sustentáveis, para que as políticas ambientais sejam racionais. Os nossos recursos hídricos e coletas seletivas são precárias, praticamente não existe. Hoje, nós estamos enfrentando as consequências dos séculos dos desmandos. É muito atraso nas nossas ações. Hoje, a ciência provou que não é mais simplesmente todos aqueles filmes de ficção científica que a gente via, a gente hoje vê que é realidade. É furacão, é as lagoas sendo tudo tomadas, é a cidade sendo devastada por coisas simples e por ações catastróficas nossas. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Eu fui eleito vereador pelo Partido Verde, aqui na Serra. O que nós políticos, o que nós cidadãos, o que todos nós da sociedade, nós temos feito para um meio ambiente melhor? Jogamos as guilas de cigarro no chão, jogamos os copos, papelzinho de bala. Isso aí é pequeno, gente. Nós cortamos uma árvorezinha porque ela está caindo a folha e você não pode varrer.
Hoje nós estamos destruindo a natureza aos pouquinhos e as consequências é gravíssima. Nós não temos mais tempo para brincar. Hoje nós temos que sair daqui, gente, pensando o que eu posso fazer a partir de agora para reverter essa situação. E nós temos que estar trabalhando em conjunto. O seu filhinho de 1 ano, você já está dando orientação a ele. Nós não temos uma ciclovia. A gente vê, a situação é caótica, o trânsito, a poluição, as nossas empresas, uma poluindo em cima da outra, os desmatamentos, os animais, hoje os bichos estão aqui na cidade. No meu bairro lá, onde o Guto mora, tinha uma pomba daquela, lá na roça a gente conhecido como pomba trocal, é uma pomba grandona, fazendo um ninho no pé de goiabeira, lá de pé de casa. É um bicho que é muito difícil você ver lá na roça, ele já está aqui. Por quê? Porque nós estamos tomando o lugar dele. E hoje a gente faz um prédio em cima do outro e não se preocupa com o recolhimento das águas. Você não tem responsabilidade. Nós, infelizmente, nós temos que parar e refletir. Isso aqui não é só o dia 5 de julho, uma sessão, todo mundo leva uma arvinha e chega lá, deixa ela murchar para lá e acabou, não. Nós temos que parar e pensar. O que eu estou deixando para o meu filho? O que eu vou deixar para o meu filho? O que eu vou deixar para o meu neto? O que eu vou deixar para o meu bisneto? Será que o meu bisneto vai poder beber água? Será que o meu bisneto vai ter uma mina de água para ele? Ou ele vai ter que ir numa empresa de destilação para pegar uma água super poluída, que foi purificada e etc. e tal? Hoje a gente ainda pode consertar isso. E vamos, gente, trabalhar para isso. A gente fez a subida do mestre Aldo, me lembro do Getão aqui, Vitor, cara 10, faz um trabalho bacana, graças a Deus. A subida de domingo, a gente escolheu pouco lixo em relação ao anterior. Muito bom. Vocês acompanham as imagens, lindo, né? Um lugar bonito aqui no centro da cidade. Eu posso ser sincero, eu não conhecia, eu não tinha ido lá, nunca tinha ido. E eu garanto que muitas pessoas nunca foram. É um lugar muito bacana, a natureza está ali, te banhando com aquelas águas maravilhosas e nós não damos a mínima. As empresas querem construir condomínio ao lado, as pessoas não estão nem aí. Então nós temos que ter responsabilidade. Esse é o momento de reflexão. Obrigado.